Este programa tem apoio cultural do Residencial São Francisco, Rede Droga Dada, Hospital São Jorge, Instituto Respiratório de Barretos, Multshine e Lojão Confecções. Olá, você acompanha a partir de agora o SSP-TV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Hoje eu trago informações muito importantes para você a respeito do Residencial São Francisco. E também vamos conversar com o médico pneumologista, o Dr. Yunis. Fica por aí que o programa só está começando. Bom, como eu prometi para você no programa de ontem, hoje a gente continua conversando com o Daniel a respeito do Residencial São Francisco, a respeito de algumas dúvidas que você, porventura, possa ter. Nós finalizamos ontem esse bate-papo com o Daniel falando a respeito do pagamento da entrada, né? Que para quem optou por parcelar essa entrada, o boleto, né, da primeira parcela ainda não veio. Correto, ainda não... Porque até mesmo a construtora, ela tem abrindo uma conta específica só para o empreendimento, então tudo isso aí levou um certo ajuste financeiro. Então, como é a primeira etapa, onde ia fazer uma série de detalhes internos, então agora que fizeram o padrão, já está tudo correto, mas deve atrasar uns 5, 6 dias. Mas já está tudo certo, vai permanecer como foi a pessoa combinou. É só essa primeira parcela, no caso, não são todos, é que vai sofrer essa alteração de data, né? E é até legal a gente lembrar, né? No caso de muitas pessoas, a gente está falando do parcelamento da entrada. No caso de muitas pessoas que falam assim, olha, eu não tenho condições de dar entrada, o valor todo... A gente está falando do parcelamento, quer dizer, então pode ser parcelado. Correto, Eliana. A gente sabe das dificuldades que hoje todo mundo passa, o alto custo, né, do dia a dia nosso. E muitas pessoas também, a maioria, ela não estava programado para assumir uma dívida de imediato. Então, isso nós reunimos com a construtora, passamos essas dificuldade, aonde várias pessoas vêm aqui e falam, eu tinha uma prestação de carro, eu tinha uma prestação nas lojas, então eu vou eliminar essas prestações e para poder assumir essa parcela do financiamento. Então, por isso, volto a dizer, nós não forçamos, não é engessado, fala, é em 5 vezes a partir da assinatura do contrato. Não existe isso. Nós ouvimos a pessoa e a cobrança, o parcelamento dessa entrada é mediante as condições dela. Quer dizer, é um fator muito importante porque não tem aquela desculpa, eu só não peguei por causa da entrada. Realmente, o que a gente pode facilitar, o que a construtora pode facilitar nesse sentido, será feito, está sendo feito, não será, está sendo feito e cumprido. É tudo para que você consiga realmente ter a sua casa lá no Residencial São Francisco. Nessa semana a gente falou também sobre alguns gastos que você vai ter no momento de assinar o contrato com a Caixa. Isso é algo que está previsto na lei, né? Então é bom que a gente fale novamente para que você já se prepare. Tem uma taxa que tem que ser paga para a prefeitura, tem uma taxa que tem que ser paga para a Caixa e tem uma taxa a ser paga para a construtora, não, para o cartório, né? Para o cartório. A Luciana, a correspondente Caixa, nos falou a respeito disso na última segunda-feira, né? Então, só para você entender, é uma taxa para a prefeitura, uma para a Caixa Econômica Federal e uma para o cartório. Segundo o levantamento aí desses gastos, pode gerar em torno de R$ 3.500. Não entre em desespero, né? Já vai se programando, a gente sabe que é difícil ter esse dinheiro na mão, mas ainda bem que a gente tem 13º aí agora, tá certo que nem todo mundo tem um 13º tão gordo, né? Mas já começa a pensar nisso, o que você vai fazer para arrumar uma solução para isso, porque isso não é uma imposição do sindicato, isso está previsto na lei, né? Então é assim, algo que você vai pagar para a Caixa, para o cartório e para a prefeitura. Então não tem como fugir disso, né, Daniel? Não, infelizmente não temos. Mas na realidade o que se paga não seria o taxa, é como você está adquirindo uma casa, você está pagando, é a escritura, você, a grosso modo, é uma escritura sua que
que você está pagando ela. Então você recolhe o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissões de Bens, que essa taxa vai para a prefeitura, e você faz o registro no cartório, que é onde você também paga essa taxa, para que você possa falar que você tem uma escritura com o imóvel no seu nome. Então, é um imóvel que você está registrando ele no seu nome. Então, isso tem, você comprar um terreno, você vai pagar, se você comprar uma casa, você vai pagar. Então, nós não foge à regra, porque você está comprando uma casa. Então, você vai ter o prazer de ler uma matrícula aonde vai constar o seu nome. Então, é algo que você conquistou. Quer dizer, então já se prepara, né? Como eu disse, não entra em desespero, não. Como o Daniel falou, é a sua casa, já vai se preparando. Lá para janeiro ou fevereiro, quando for assinar o documento da sua casa própria na Caixa, vai ter que fazer esses pagamentos. Então já começa a se preparar. Daniel, obrigada mais uma vez. Sempre é um prazer, Eliane, estar aqui com você e principalmente informando os nossos clientes em cada posição. Porque, infelizmente, cada um fala de um jeito, não tem observação, a pessoa fica receiosa, então é um comentário feito de uma forma diferente. Então, sempre é bom a sua presença, que a gente sinaliza a pessoa, dando a ele uma certa tranquilidade. E se acostuma que eu vou voltar. Olha, a gente vai para um intervalinho rapidinho, fica por aí. Nós, da GLT Pharma, investimos em tecnologia e seguimos os mais rígidos padrões de qualidade. Em nossos laboratórios, em cada processo da manipulação e da homeopatia. Através de uma equipe especializada e farmacêuticos em período integral, cada prescrição médica é respeitada e o seu medicamento é 100% seguro. Aqui você encontra uma fórmula de absoluta confiança. GLT Pharma, manipulação de fórmulas e homeopatia. Multishine, excelência em produtos de limpeza 100% biodegradáveis, elaborados com fontes naturais renováveis. Mais de 140 produtos, um para cada superfície, um para cada ocasião. Economia e praticidade para o seu dia a dia. Multishine, residenciais e empresas. Avenida 35, entre a 28 e 30. Multishine, na química, qualidade para a vida. O Lojão Confecções. Moda masculina e feminina para todos os estilos. Esporte, esporte fino, acessórios, crediário próprio em até 6 vezes sem juros. O Lojão Confecções, também com moda plus size masculino e feminino, até o número 84. O Lojão Confecções, Avenida 23, entre 20 e 22. Hoje é dia de conversar com o médico pneumologista, Dr. Yunis, que tem sempre uma informação muito importante para passar para a gente, para passar para os pais, para passar para todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante para os pais de bebês. A gente vai falar sobre bebê chiador. Falando esse nome fica meio estranho, né? Mas o doutor vai explicar, né, doutor? Exatamente, é uma informação muito importante para você que é pai, que está nos acompanhando, tem a criancinha em casa, né? Então, bebê significa aquela criança pequena, que ainda é dependente do leite, que ainda mama. Então, vamos colocar a idade aí até 2 anos, 2 anos e meio. Então, esse é considerado bebê ou lactente, é um outro nome técnico que a gente usa, né? E chiador é porque o peito chia, né? É também chamado tecnicamente de sibilante. Então, é bebê chiador ou lactente sibilante. Então, é a criança que tem 2 anos, 2 anos e meio, até essa idade, né? Daí para baixo, que tem sintomas de chiado no peito, principalmente de maneira recorrente. Melhora, daqui a pouco está em crise de novo de chiado. Então, esse é o assunto que a gente vai falar hoje, né? Então, geralmente, Eliana, para os pais saberem o que essa doença, geralmente ela acontece da seguinte forma. Muitas vezes a criança nasce e nos primeiros meses de vida ela tem uma situação chamada de bronquiolite. Né? Essa bronquiolite é uma inflamação das pequenas vias que conduzem o ar, chamados bronquíolos, né?
Esses bronquíolos, eles inflamam geralmente por uma infecção por um vírus. Esse vírus chama vírus sincicial respiratório, esse é o nome dele, tá? Ele causa essa infecção, essa inflamação na criança e provoca bronquiolite. Algumas bronquiolites são tranquilas, se trata em casa, com inalação, medicamento para desinflamar os brônquios. Outras bronquiolites podem ser mais graves, precisa hospitalizar, às vezes a criança precisa ficar em tendas de oxigênio, né? Precisa receber medicamento pela veia para poder controlar. Então, a bronquiolite ela depende muito de cada caso, tá? E a criança, depois desse quadro, começa a ter recorrência nessas chiadeiras, entendeu? Então, melhora daquele quadro, passa 1, 2 meses, tem chiado de novo, né? Então, esse é o quadro do bebê chiador, entendeu? E isso a gente tem visto com muita frequência na sociedade atual, exatamente pela questão da necessidade que os pais têm de levar a criança para a escola mais precocemente, em função do trabalho, principalmente, né? Então, os pais, hoje, os dois têm que trabalhar, o pai e a mãe, e isso acaba necessitando do início precoce da escola. Então, cada vez mais, as crianças estão entrando mais cedo na escola. Né? Então, as crianças antes entravam com 6, 7 anos, depois começou a entrar com 3, 4 anos, hoje elas entram com 6 meses, ou tem crianças até que entram antes de 6 meses, entendeu? Então, esse contato, nessa idade muito precoce, faz com que a criança tenha mais contato com outras crianças, vírus, bactérias, e acaba ativando essas inflamações, e a gente vê esse quadro com muito mais frequência. E aí, o que deve ser feito, doutor? Então, nesses casos, alguns profissionais orientam tirar a criança da escola, né? Alguns pediatras falam, mas não dá para deixar na escola, só o seu filho vai ter esse problema e vai acabar ficando complicado. É esperar ele crescer mais, ter mais maturidade respiratória e imunológica. Porém, tem alguns pais que realmente falam para a gente, não tem como, a gente precisa deixar a criança em função do nosso trabalho, enfim. Então, a gente tem que ver cada caso, tá? E aí a gente tem opções terapêuticas. A gente pode tratar essa criança, tá? Usar medicamento para mantê-la desinflamada, para melhorar, amadurecer mais rápido o sistema imunológico, tá? Acrescentar algumas vacinas que às vezes não estão na lista padronizada pela rede pública, entendeu? Então, a gente pode acrescentar outras vacinas que não tem disponível na rede pública para melhorar o sistema de defesa, de evitar infecções, né? E preventivo. E isso aí a gente acaba adaptando e orientando os pais aí para poder adaptar essa situação. É comum esse tipo de doença? É bastante comum, né? E a gente vê com mais frequência nos períodos mais secos do ano, né? Onde aqueles bebês vão para pronto-socorro, carregado, peito cheio, tossindo, né? Então é mais comum nas épocas mais secas. Mas assim, a frequência dessas doenças é extremamente alta. A gente chega a ter em torno de 30% dos bebês com problema respiratório relacionado à sibilância. Então, é uma frequência muito alta. A cada 10 bebês, 3 têm isso. Uma doença assim pode evoluir para um quadro mais grave? Sim, essas bronquiolites, essas sibilâncias, elas podem levar a uma insuficiência respiratória, entendeu? Então, uma crise de broncoespasmo pode ser tão severo que a criança pode ter uma parada respiratória, pode ter um quadro de insuficiência, ter necessidade de uma hospitalização em UTI, entendeu? Então, são quadros que merecem uma atenção, sim. Doutor, obrigada por essas informações e por esse alerta. Sim, com certeza. Espero que tenha orientado vocês e ficou a dica aí para hoje. Bebê chiador, aprenda esse tema, dá uma estudada e estamos à disposição aí para atendê-los. E não se esqueça, né? A criança começou a passar mal, procure orientação médica, porque é sempre muito importante, a gente não pode deixar para depois. O programa SSP TV de hoje termina agora, mas não se esqueça, amanhã às 18h45 estaremos de volta aqui na Vale TV com mais um programa especialmente preparado para você. Até lá! Este programa tem apoio cultural do Residencial São Francisco, Rede Droga Dada, Hospital São Jorge, Instituto Respiratório de Barretos, Multshine e Lojão Confecções.